Bom dia, amada igreja. Como é bom louvarmos ao Senhor. Dá vontade de ficar a manhã toda só fazendo louvor. Muito gratificante. E que bom que vocês estão aqui. Nós temos pedido de oração do irmão Isaías, que precisa fazer uma viagem para o Tocantins e está com enfermidade também. Nós queremos levar essa oração a Deus, pedindo que Deus possa estar tratando, abençoando, realizando os desejos do seu coração, que possa atender os seus pedidos. Amado eterno Deus, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, primeiro para te agradecer, Senhor. Muito obrigado por podermos fazer parte do Teu rebanho. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ser o Senhor das nossas vidas, ó Senhor. E como disse Abacuque, Senhor, podemos entregar para o Senhor todo o nosso ser e ter a certeza, a convicção que o Senhor está conosco, Senhor, que o Senhor é um Deus presente e que pela fé o Senhor realiza, Senhor, muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós pedimos. Colocamos a vida do irmão Isaías diante de Ti, da Keila, que está também grávida, com problema na gravidez. Que o Senhor possa, Pai, estar entrando com o Teu amparo. Sabemos que é o médico quem trata, mas é Deus quem cura. E nós colocamos essas vidas diante do Teu altar, pedindo, Senhor, que esteja abençoando, que esteja levando, Pai, um bom caminho essas vidas. Em nome do Senhor Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Pode se sentar, irmãos. Na semana retrasada, o pastor Hélio me pediu que eu trouxesse uma palavra hoje de manhã para a igreja. E confesso que deve ter subido o preço da maracujina nas farmácias. 5 litros mesmo. Isso não é muito fácil falar do Senhor para as pessoas. Não é muito simples falar do Senhor, não é muito simples falar da vontade, do desejo de Deus para nossas vidas. Mesmo que ela esteja na palavra explicitamente, mesmo que Deus fale de várias formas, de várias maneiras, falou no Antigo Testamento, tem falado no Novo Testamento, e eu comecei a orar ao Senhor e pedi que Ele colocasse uma palavra no meu coração, mas que principalmente eu estivesse precisando ouvir dessa palavra, mais do que os irmãos. E Deus colocou uma palavra sobre o ID. E na quarta-feira passada, nós tivemos reunião com os presbíteros na igreja, mais o pastor Hélio, mais o pastor Anísio, e sempre o pastor Anísio faz um momento de meditação, ele faz uma leitura bíblica, antes de nós começarmos a nossa reunião e as nossas orações. E o pastor Anísio leu exatamente sobre o plantio, sobre o plantar e sobre a colheita. Exatamente o que eu estava procurando escrever para trazer para a igreja. Eu comentei até com o presbítero Josué, falei, está aí a resposta do que eu precisava, Deus falando através do pastor Anísio. E eu comecei a desenvolver o texto, tem um fardo de folha, mas é só do lado de cá. Eu comecei a desenvolver o texto e fazer a leitura, e pensei em criar uma analogia. E eu criei essa analogia sobre 2 trens, como se o mundo tivesse todas as pessoas divididos em 2 trens somente. Um dos trens extremamente lotado, a maioria dos seres humanos lá dentro, só que com um grande problema: sem maquinista, em alta velocidade e sem os seus freios, caminhando rapidamente, indo rapidamente para colidir. Vai ter uma colisão. Se você não tem maquinista e não tem freio, você vai ter essa colisão. A probabilidade de sobrevivência das pessoas que estão nesse trem lotado, no primeiro trem, é muito pequena. Também existe um segundo trem, com um maquinista, com rota definida e com local definido para chegar, com muito pouca gente dentro, quase que vazio, com vários assentos vazios, precisando ser preenchido. E quando eu comecei a falar, a ler, a meditar, é simples nós entendermos que nós que estamos aqui, estamos no segundo trem. O maquinista é Jesus, a rota já foi definida e o local de chegada é o céu. Amém? Amém. Somos nós os eleitos do Senhor, os predestinados do Senhor. Mas
A grande diferença entre os dois treinos não está somente nisso. E nós não estamos falando de morte física, estamos falando também de morte espiritual. O primeiro treino está lotado com pessoas carentes, necessitadas, precisando de uma palavra de salvação. É fácil responder a pergunta em que treino eu estou. O difícil é tentar explicar o inexplicável quando eu chegar aos pés do Senhor e Ele perguntar: quantas vidas você, Flávio, tirou do primeiro treino? Quantas vezes você falou do meu nome? Quantas vezes você buscou as almas perdidas? Quantas vezes você fez isso? Eu penso que isso é inexplicável diante do Senhor. Nós tentamos justificar e nos explicar. Quando o irmão Luciano comentou pela fé, nós, presbítero, pastor Hélio, pastor Anísio, diáconos e muitos outros da igreja, pela fé, a gente tem orado e buscado falar para o Senhor que nós queremos ver esses bancos lotados. Nós queremos ver cadeiras sendo colocadas nos corredores. Não que a igreja presbiteriana Filadélfia esteja pensando somente em quantidade, também pensamos em qualidade. Mas essa quantidade é necessária para que a missão que Jesus nos deu um dia, e nós vamos decorrer o texto sobre isso, seja cumprida. E para que aquele primeiro trem lotado possa começar a ser esvaziado e trazido essas pessoas para o segundo trem, onde tem roda definida, é onde o nosso maquinista é Jesus. Eu comentei que foi difícil o texto, porque quando eu comecei a escrever esse texto, eu comecei a observar quem são as pessoas do meu meio, da minha família que está naquele trem. O meu pai, que não conhece Jesus, o meu irmão, o meu cunhado e outras pessoas do meu meio que não conhecem Jesus. E eu comecei a sofrer com isso e perguntar: Senhor, o que eu tenho feito para esvaziar o primeiro trem? Eu tenho o bilhete, que é meu, Deus me deu, que é o conhecimento da palavra, para entregar para as pessoas. Por que eu não faço isso? Então, orar mais uma vez. Amado eterno Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa estar colocando no nosso coração, Senhor, colocando, Senhor, o desejo de Te buscar, colocando, Senhor, o desejo de Te encontrar cada vez mais, mas também, amado Deus, colocando, Senhor, o desejo de Te servir como o Senhor quer que nós o servamos, levando, Senhor, a palavra Tua para as almas que precisam. Eu creio firmemente e fielmente que tem muito mais pessoas preparadas, Senhor, para receber a Tua palavra, do que servos Teus prontos para levar, Senhor. E eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida quanto a isso, Pai. Coloca, Senhor, esse desejo no nosso coração de Te servirmos. E nessa manhã que possamos estar recebendo a Tua palavra, que o Senhor possa estar me usando, Senhor, com simplicidade, tendo misericórdia da minha vida, Senhor, e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 12, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. O livro de Hebreus fala muitas coisas, nós já estudamos ele com o pastor Hélio. Ele fala da lei em relação à graça, fala que nós hoje vivemos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, e a salvação é gratuita. Por ser gratuita, não depende de fazer nada a não ser aceitar o Senhor Jesus. Mas o livro de Hebreus também fala e significa a contemplação da natureza de Deus e o que Ele trouxe para nós em termos de salvação. Esse livro é extraordinário. Vamos andar um pouquinho mais, voltar umas páginas e ler Hebreus 2, 14 e 15. Diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, pela sua morte,
destituir-se aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que dá para entender que no primeiro treino, todas as pessoas que estão no primeiro treino estão destituídas da glória, estão sob o domínio e o cuidado de Satanás. Se nós lermos o outro versículo, que é o 15, continua dizendo: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então esse primeiro treino lotado de pessoas está sujeito à escravidão por toda a vida. E, amados, doce ilusão, se nós quisermos aqui pensar que vai melhorar. O que a mídia mostra, a televisão e outros meios de comunicação, que vai trocar o presidente, que vai trocar o governador, que vai trocar a moeda e que vai melhorar. Doce ilusão, não vai melhorar. Biblicamente, o mundo, o trem lá está caminhando para a colisão. Cada vez vai piorar mais. Quem maneja mais a Bíblia, entende mais a Bíblia do que a gente, sabe que nós também sabemos um pouco disso, que nós estamos caminhando para o fim. Os sinais estão vindo, é tempo, é finais dos tempos. É finais do tempo mesmo, Jesus está voltando. E nós temos esse compromisso bastante grande de levar essa palavra para essas pessoas. Vamos ler Tiago 1:22. No ano 2013, se a gente fosse parar para fazer uma análise, nós trabalhamos muito. E isso é preciso, se faz necessário trabalharmos. No ano 2013, eu busquei no dicionário uma palavra que substituísse o trabalho e achei labuto, que significa um trabalho mais aprofundado, que diz o seguinte: algo que fiz com empenho, com esforço, onde atuei efetivamente. E está certo, nós precisamos trabalhar. Se não trabalhar, não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem alimento. E através desse trabalho, nós colhemos os nossos frutos, que são os bens materiais, que são bênçãos do Senhor, como o irmão José falou. São bênçãos do Senhor. E isso é grandioso. Mas será que nossa vida se resume só em trabalho? Se eu começasse a levantar os porquês das cadeiras vazias, os porquês de tanta correria, nós temos muita resposta para isso. Tiago 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é muito sério. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E o 24 completa: pois assim mesmo se contempla, e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Salvo exceções de pessoas que estão aqui que nasceram no lar cristão. Eu não nasci no lar cristão. Essa minha aparência antiga, que eu havia esquecido de repente, eu estava no primeiro treino, sem salvação, sem esperança. E o pior não é só a salvação e esperança, sem conhecer um Jesus que gratuitamente me leva para o primeiro treino, para o segundo treino, gratuitamente me salva. Mas eu acho mais extraordinário ainda que Jesus enxerga lá na frente todas as coisas, sabedor de que todos nós daríamos prioridade, preferência, como diz o dicionário, empenho, as coisas materiais. Deixou um texto bem legal. Jesus, sabedor que nós vamos fazer isso, proferiu uma das parábolas dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que fareis? Não tenho onde recolher os meus frutos. Foram muitos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Intencionalmente nós não fazemos isso, mas sem perceber, quando as nossas prioridades não são a palavra do Senhor,
quando as nossas prioridades estão somente depositadas no trabalho, no meu dia a dia, na correria. Eu não acredito que a gente faça isso intencional, mas nós acabamos fazendo, e nós estamos procedendo como esse homem da parábola que Jesus disse. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será o que você guardou? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O futuro daqui a um segundo, gente, não pertence a nós. Está escrito em Lucas 16, versículo 12, Lucas 12, 16, 21. Quando que é esta noite para mim? Quando que é esta noite para você, vocês que estão ouvindo? Quando que é esta noite? A gente entende que o ontem já foi, o presente é agora que eu estou falando, o relógio passou um segundo, já não é mais presente, é futuro. Não pertence a mim, nem a um de nós, nenhum de nós, somente a Deus. Só Ele pode dizer quantos anos o irmão José vai viver. Só Ele pode dizer e saber se daqui um segundo, uma hora, 10 dias estarei vivo. Então, não sabendo de quando nós seremos arrebatados, quando nós iremos com Jesus, está na hora da gente começar a olhar para o primeiro trem com mais carinho, com mais amor, com mais dedicação. Mateus 28, 19, 20. Esse texto é bastante conhecido. Vai completar um pouquinho do que nós queremos passar para os irmãos. E ele diz o seguinte, Mateus 28, capítulo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto logo acima na Bíblia diz que é a grande comissão. Essa que Jesus tem para nós. Tem várias, mas a grande comissão é o ide. E eu começo a me perguntar por que eu fui salvo. Eu poderia, cada um de nós, encher várias folhas respondendo por que eu fui salvo. Mas qual a grande comissão, qual a grande missão de Jesus? Não que Ele precisasse da gente. Eu sempre digo que apesar do Flávio, Jesus atua sobre a minha vida. Apesar do meu jeito de ser, das minhas falhas, meus pecados, meus erros, eu até penso que Deus sofre um pouco comigo. Apesar do meu jeito de ser. Mas apesar disso, Ele quer me usar para levar a palavra para as pessoas. Que isso é amor. É através da minha vida, da tua vida, das nossas vidas que Ele quer fazer isso. E nós começamos a arranjar desculpa. Vamos ler o 20. Ele diz que nós devemos ensinar e guardar todas as coisas que você tem ordenado. E eis que estou convosco. Eu acho isso aqui grandioso. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando eu começo a arrumar desculpa, a arrumar os mas eu não faço por isso, mas eu não faço por aquilo. E eu começo a dizer o seguinte, mas eu não faço porque eu não tenho tempo, Senhor. O meu trabalho, a minha ocupação, o meu dia a dia, a minha escola, a minha novela, o meu filme, a minha televisão, estão tirando o meu tempo. Lembrando que nós acabamos de ler, louco, esta noite pedirão a tua alma. Mas como não é o trabalho, eu começo a arrumar outras desculpas. Senhor, eu não conheço direito a tua palavra, eu não estou preparado. Eu não tenho domínio da palavra, eu não conheço direito o livro da Bíblia, eu não tenho interpretador para falar, eu não consigo levar a palavra. E nós começamos a achar um monte de razão e um monte de porque eu não levo a palavra, porque eu não levo essa salvação para as pessoas. E eu anotei alguns textos que eu achei extraordinário, tem mais textos, mas eu anotei que eu achei os principais. Em Juízes 6, 14 e 16, diz o seguinte: então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. E Gideão, como nós, começou, mas Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu sou pequeno demais, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não vai dar certo esse negócio aí, pega outro. E Deus mandou a resposta: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre, vai falando, mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. É eu, o Senhor Deus, que ajudarei.
Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. É esse Deus que nós servimos. Também disse Deus a Abraão. Deus uma coisa. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a tua recompensa. Se você fizer o que eu estou te pedindo, se você fizer o que eu estou te ordenando. Então, além de nós fazermos o trabalho do Senhor, sermos ajudados por Ele, Ele nos dá uma recompensa. Como o irmão Josué falou em Malaquias. Amados, quantas bênçãos Deus nos tem dado. Só o fato de estarmos aqui hoje. Deus nos trouxe aqui, temos vida, levantamos de manhã, temos casa, temos alimento. Mas falou mais Deus ainda em Isaías. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, o nosso Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, mais ainda, vitoriosa. Deus não é um Deus de derrota. Deus não é um Deus que vai deixar que eu leve a palavra para alguém e esse alguém não seja salvo. Deus é um Deus de vitória, um Deus de libertação. Só mais um texto que falou a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Josué é a mesma coisa, mesmo formato nosso. Senhor, eu não posso, não vai dar certo, eu não aprendi tudo que tinha que aprender, eu não tenho tempo, esse povo vai complicar. Se nem Moisés conseguiu fazer esse povo herdar, como é que eu, Josué, seguidor de Moisés, servo de Moisés, vou conseguir fazer isso? Mais uma vez veio a palavra do Senhor, e a impressão que dá é que nessa hora Deus ficou meio irado um pouquinho, se é que Deus se ira. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Deus fala, dá a impressão que diz: espera aí, Josué, estou te falando, não fui eu que disse. Vai e faça, Josué, para de reclamar. E ele complementa: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Mas baseado nesses textos e muitos outros que nós podemos ler, a gente pode dizer que nós não temos muita desculpa por não levar a palavra do Senhor. Não podemos ter desculpa do trabalho, não podemos ter desculpa da falta de conhecimento, porque em todos os momentos Deus é conosco, em todos os momentos. Se fôssemos parar em 2013, quantas pessoas, só eu, Flávio, posso responder, só vocês individualmente podem responder, mas Jesus também pode. Quantas pessoas eu, Flávio, tirei do trem número 1 que está indo para a colisão? Quantas vezes, por amor, eu falei de Jesus para essas pessoas? Para a minha família, como eu já disse, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu colega de escola. Quantas vezes eu falei? Só você pode responder essa pergunta. E como eu posso mudar essa situação em 2014? Se eu falei para muitos, que Deus seja louvado. Se eu falei para poucos, eu preciso aumentar isso, eu preciso levar mais salvação para as pessoas. Se eu não falei para ninguém, que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Como está escrito em Lamentações de Jeremias, o fato de não sermos consumidos toda manhã, todos os dias, é porque Deus tem misericórdia. Então, 2014, o nosso desafio, eu queria desafiar os amados irmãos a começar a mudar a história da nossa igreja, para que esses bancos fiquem cheios. Como eu falei, nós não estamos visando só quantitativamente, só o número de membros, mas nós precisamos salvar almas, gente. O trem vai bater, vai colidir, e as pessoas vão morrer e vão para o inferno, e é responsabilidade nossa também. Deus nos colocou com essa missão. E para completar o nosso texto, que já estamos acabando, o pastor Anísio, na quarta-feira, fez a meditação em 1 Coríntios 3:6. Gostaria que os irmãos abrissem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a seguir. E ele diz, a palavra de Deus diz o seguinte: aqui vai
assim, cair por terra, vamos dizer assim, todas as nossas desculpas. Eu não tenho, em relação a esse texto, eu não vou ter como dizer que eu não consigo, que eu não posso. E esse texto mostra claramente qual que é a minha missão e aonde ela para, até onde que eu tenho que ir, até onde que é a parte do Flávio e até onde que é a parte de Deus, no salvar almas, no levar a palavra para as pessoas. Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então a nossa parte é só o plantar e o regar. O crescimento vem do Senhor. É Ele que vai fazer a obra, Ele que vai finalizar a obra. Aí a gente pode perguntar, mas então por que Deus não planta? Porque Ele quer usar a nossa vida para fazer esse plantio. É através da minha vida, da tua vida, que Ele quer levar a palavra para as pessoas que têm necessidade. Ele precisa disso, Ele quer por amor que nós façamos isso. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem é líder de célula? O irmão Josué. Não sei quem mais é líder de célula que está aqui. Mais ninguém. Sabe como é complicado e como é difícil dar continuidade nas pessoas. Como é difícil você levar as pessoas para Jesus. Então a gente fala das pessoas para Jesus. Eu tenho o caso do Gelson, do Marcos, que tem do estudo bíblico. Mas eu comecei a descobrir o que esse texto está falando e eu não tinha entendido isso até então. Vamos ver o 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Mas eu preciso, além de plantar, regar. Eu preciso cuidar desse novo convertido que está vindo. E a gente percebe no nosso dia a dia que a plantio é necessária. Mas se eu plantar, chamar para a célula, chamar para os cultos e não cuidar, não telefonar, não ir atrás, não ficar buscando que nem criança pequenininha, zelando e cuidando, ele vai se perder, ele vai cair da escada e vai se machucar. Não poderia ser assim, mas é assim que funciona. Eu tenho um neto de 2 anos e pouquinho, que é o Murilo, que fica gatinhando aqui na igreja, brincando de Tarzan dentro da igreja, e a gente sabe, hoje ele está posando lá em casa, ele está fazendo um treinamento para ele dormir com a gente, que dia 20 eu tenho o Nato, seu segundo neto, que é o Samuel. E a Gelma vai para o hospital e vai ter que posar com a gente. E hoje de manhã nós levamos um susto, porque ele se acordou sozinho e desceu, e mora no sobrado, tem 2 escadas longas, e graças a Deus, esse Deus que cuida e protege, ele lá de cima gritou: vovô, se ele vai descer sozinho, ele ia se machucar. Então o novo convertido precisa desse cuidado, precisa do nosso cuidado. E eu gostaria de deixar no coração dos irmãos uma interrogação, mas que seja grande, que não coubesse na parede. Como é que eu posso colher se eu não estou plantando? Não tem colheita sem plantio. E dito pelo pastor Anísio, a ideia do plantio dá uma ideia de crescimento, dá uma ideia de coisa nova, dá uma ideia de vida, dá uma ideia de beleza. Na hora que eu cheguei, na Fátima estava regando as flores ali. Alguém plantou. Não sei se foi a mesma, mas alguém plantou. Se não regar, o sol vai matar, vai secar, e daqui a uns dias não vai ter mais flor, e o vaso vai ficar feio. Imagine a vida das pessoas. Quando eu estava trabalhando esse texto, a Joelma passou lá na mesa, lá em casa ontem, e ela perguntou, e eu comentei que estava fazendo uma analogia sobre 2 trem. E ela me disse: você já assistiu no YouTube A Ponte? Não sei se alguém já chegou a ver. E eu entrei no YouTube, eu vou contar a historinha, e assisti esse vídeo. E me chamou muita atenção. A maior plantação quem já fez foi Jesus. Por amor, está lá, nós já vamos ler em João 3,16, se os irmãos quiserem ler a Bíblia. Foi por amor essa plantação. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16. Ou a gente treina para segurar o microfone na mão esquerda, ou treina para abrir a Bíblia com a esquerda. É uma coisa que não está fácil. Gente, eu queria desafiá-los realmente, nesse ano de 2014, a gente fazer diferença. Tem muita gente precisando de Jesus. Como eu falei no início, eu acredito fielmente que tem mais gente precisando e preparada para receber o Evangelho do que pessoas dispostas para levar o Evangelho. Esse filme, que é A Ponte, tem um filme inteiro, e eu vi só um videozinho lá de 6, 7 minutos. Ele conta uma história, e essa história é verdadeira, é verídica. Ele diz o seguinte: que existia um homem que amava extremamente o
o seu filho, com todo o amor possível de um pai. E brincava com esse filho lá no parque, e esse homem, ele controlava uma ponte elevadiça por onde passava um trem. Então ele erguia essa ponte para os carros passarem, e em determinado momento ele baixava essa ponte para o trem passar. E nesse dia, por um acidente grave, por um erro dele grave, ele ergueu a ponte no momento que não poderia ter erguido. E nisso veio a fumaça do trem em alta velocidade, batendo lá aquela fumacinha, o barulho do trem, em direção a essa ponte. Nesse mesmo momento, seu filho, que estava brincando no campo, um menininho pequenininho, também observou que o trem estava vindo e olhou a ponte elevada e saiu correndo para tentar manualmente fazer com que a ponte abaixasse. E nisso ele deitou perto desse trilho, desse buraco onde tinha uma alavanca, e começou a forçar essa alavanca. E nesse mesmo momento, seu pai olhou, vendo o trem, viu o filho, e viu que o filho caiu. O filho se desequilibrou e caiu dentro do buraco, embaixo do trilho do trem. Aí esse homem começou a sofrer uma grande decisão. O trem vinha vindo rapidamente, e aquele trem ia colidir, lotado de pessoas, e muitas pessoas iam morrer. Muitas pessoas iam morrer. E por frações de segundo passou na cabeça desse pai, um filho jovem, pequenininho, novo, sem pecado, sem erro, inocente, que não fez nada de errado, que não estava naquele trem, estava lá embaixo dos trilhos, em relação à vida desse filho, em relação à vida de todos aqueles que estavam dentro do trem. Pessoas boas, orgulhosas, viciadas, más, raivosas, N pessoas em suas situações dentro desse trem. E ele teve que tomar uma grande decisão. O trem estava vindo para colidir. E isso leva a uma escolha terrível. E ele baixa a alavanca do trem. E o trem abaixa e esmaga o seu filho, matando instantaneamente. E o trem passa. E aquele trem passa, e ele, desesperado, gritando, chorando, correndo, ele vê as pessoas descendo do trem, as pessoas não entendem por que esse homem estava gritando. Ele tinha dado a vida do filho dele, que ele conhecia, que ele amava, um filho perfeito, pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que estavam no trem. E é esse João 3,16 que eu gostaria de ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio assim, amados, com toda a minha simplicidade, com a minha falta de conhecimento, mas eu creio que se nós abrirmos a nossa boca para falar um pouquinho mais, muitas almas serão salvas, mas muitas almas serão salvas. E vai encher a nossa igreja, não é só a nossa igreja, são almas que Jesus está buscando. E é por este amor que ele já fez lá na cruz, semelhante a esse pai, ele teve que tomar a decisão, Jesus também teve que tomar a decisão. Eu penso assim, que Jesus olha para baixo, tem um versículo que está escrito no Antigo Testamento, só vem problema, tem um versículo que diz que só vem imundícia, só coisa errada, só matança, só ódio, só briga, só guerra. Mesmo assim ele deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então é por esse amor que ele está pedindo que nós abramos a nossa boca e falamos: tem um Jesus que salva, tem um Jesus que te tira da droga, tem um Jesus que te tira da miséria, tem um Jesus que cura a tua doença física, mas também cura a tua doença espiritual. Tem um Jesus que vai fazer você feliz, tem um Jesus que vai fazer você enxergar um horizonte diferente, uma rota definida em um local chamado céu. Eu queria desafiá-los realmente com todo o meu coração, e pedindo que Deus nos abençoe, que possamos estar levando para as pessoas que precisam esse amor de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então. Amado eterno Deus, mais uma vez nos colocamos diante do teu altar. Primeiro declarando, Senhor, declarando que o Senhor é nosso Deus, o único Senhor e Salvador. E te agradecendo de todo o nosso coração, porque um dia lá atrás, esse Jesus que morreu na cruz, morreu por nós, pela minha vida, Senhor, sem que eu merecesse isso, Senhor. Sem que eu merecesse coisa alguma, o Senhor me resgatou de onde eu estava, Senhor, e me trouxe para a paz, me trouxe para a luz, me deu salvação, me deu esperança, Senhor. Hoje eu faço parte do teu rebanho, também pedindo misericórdia pelas nossas vidas, ó Senhor. Que através desse mesmo amor, o Senhor possa estar colocando primeiro no nosso coração a vontade, o desejo de
está falando desse amor para as pessoas. Nós vimos nessa manhã, Senhor, que independente da minha situação, do meu conhecimento, do meu tempo, a obra é tua. E também, apesar de ser o Flávio, a obra é tua. E que o Senhor quer me usar. Senhor, coloca amor no nosso coração pelas almas perdidas e necessitadas. Coloca grande amor de tal forma, Senhor, que no nosso andar, no nosso fazer, as pessoas possam estar percebendo e perguntando: o que você tem de diferente que eu também quero ter? Nos usa, Senhor, para levar a palavra tua, Senhor. É o que te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço. Amém.